Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live, meia hora no mundo infantil, tudo sobre criança, comportamento, o que fazer, o que não fazer, como melhorar o comportamento, das nossas crianças, como melhorar a autoestima das crianças, enfim, aqui é tudo sobre relacionamento com crianças. Muito bem-vinda. Catiúcia tá aqui entrando. Especialista em relacionamentos, tá bom? Podem seguir, uma amiga muito bacana, muito querida do meu coração. E ela fala tudo sobre relacionamentos, tá bom? Vamos lá, né? Hoje, a live de hoje é qual o valor das palavras. Qual o valor das palavras para as crianças, tá? E aí eu tinha colocado elogiar, é bom ou ruim? Elogiar demais, não elogiar, né? Aí algumas pessoas perguntam, mas se eu não apontar os maus comportamentos da criança, ela não vai mudar, então eu preciso falar para ela que ela tá fazendo de certo, de errado. E aí hoje eu quero entregar para vocês nessa live, então, qual é o valor das palavras, tá? Na vida das crianças. Eu quero entregar para vocês como é que funciona o elogio, tá? Como fazer, se fazer em excesso é bom ou ruim. No final dessa live eu quero que vocês saibam, compreendam bem a função do elogio, tá? E por fim, como é que eu vou apontar os maus comportamentos sem trazer prejuízo. Então são 3 coisas que eu quero entregar nesta live. Vamos ver se mais pessoas vão entrando. Enquanto isso, deixa eu tomar o meu chazinho da manhã. Delícia. Catiúcia também gosta, né, Catiúcia? Do chazinho da manhã. Gente, chazinho é muito bom, tá? Cultura aí do chá. Chá deixa a gente mais tranquilo, mais calmo. Esse aqui eu gosto muito daquela erva cidreira ou capim santo. Algumas pessoas conhecem como capim santo, né? Acho uma delícia. Muito bem, vamos lá. Enquanto isso, eu quero já ir falando sobre o poder das palavras, tá? E aí, a gente tá acostumado, né, a escutar que a palavra tem poder, né? Já ouviram falar sobre isso? A palavra tem poder. E na vida das crianças, eu posso dizer que a palavra tem muito poder. E eu vou explicar por que essa palavra tem muito poder. Não é necessariamente, quando eu falo que a palavra tem poder na vida das crianças, não é necessariamente uma ideia de que a palavra falada, a palavra dita, né? A palavra direcionada para uma criança, eu não estou dizendo que é como se fosse ali meio mágico e que eu vou falar e algo vai acontecer no universo que vai conspirar e vai acontecer na vida da criança. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma outra coisa. E aí eu vou explicar o que eu estou falando. Por que eu tomo muito cuidado com essa questão das palavras, né? E eu falo que a palavra tem poder. Quando a criança nasce, ela, de fato, ela não sabe onde ela está, né? Ela não conhece esse mundo, eu falo bastante isso aqui. Então, ela está aqui conhecendo o mundo. Ela é como se fosse uma viajante, né? Chegou uma turista, chegou uma viajante, chegou uma pessoa nova. E ela não conhece aquele local. Então, a criança ela não conhece o mundo como ele é. E também ela não conhece como ela própria funciona, tá? Ela não sabe como ela é, quem ela é, né? Quais são suas qualidades, né? Quais são suas vulnerabilidades, aquilo que ela precisa melhorar. Ela não sabe disso. Quem vai dar essa informação para ela somos nós, né? Quem? Os pais. Principalmente, em primeiro lugar, o pai e a mãe é a base fundamental, tá? Para a família, para o crescimento da criança. Depois, quem mais? Os irmãos. Irmãos mais velhos são muito importantes na vida, tá bom? Dos mais novos. Irmãos mais velhos, vocês têm um peso muito grande, tá? Na vida dos seus irmãos mais novos. Depois, quem mais que vai ter esse peso? Os tios, os avós, os primos.
Então, e os vizinhos ali próximos, amigos próximos. Essas pessoas são as pessoas que vão informar para a criança como é este mundo. Que mundo é este? Quem é ela, né? Como é que ela funciona? Depois dessa criança, ela vai para a escola. Chegando na escola, outras pessoas serão também igualmente importantes na vida delas, né? E aí quem vai ser? Os professores, né? A professora, a coleguinha, aquelas pessoas que ela convive na escola vão ser as pessoas também que vão estar direcionando, e pode, ainda que seja indiretamente, mas essa pessoa vai estar apresentando o mundo para essa criança, tá? Os professores são muito importantes na vida das crianças, né? Se uma criança vai para a escola e estuda só um meio período, no mínimo a criança fica com essa pessoa por 4 horas, né? Algumas crianças ficam na escola em período semi-integral, vai ficar 6 horas. Outras crianças ficam na escola o dia todo, vai ficar 8 horas ou um pouco mais. Então, os professores, né? E não só os professores, né? As crianças, elas não fazem diferença dos funcionários da escola. Então, a tia que fica na portaria recebendo as crianças, né, é igualmente importante. O zelador, a pessoa da cantina, todo mundo, a direção, a coordenação, a secretária. As crianças consideram todas aquelas pessoas como, né, os seus, quase como fossem os seus professores, né? Então, eles falam a tia, o tio. Todas essas pessoas são muito importantes. Mas os professores, por terem um acesso mais direto com os alunos na sala de aula, eles são, né, de certo modo, têm um peso muito maior. Por que eu estou aqui falando sobre isso, né, e frisando sobre isso? Porque você, professor, precisa entender a sua importância na vida dos filhos, né? Alguns dos filhos dos seus alunos, né? Alguns sabem e outros talvez, né, não tenha essa ciência, essa certeza dessa importância na construção da identidade. Você não só ajuda a criança pequena a aprender a ler e escrever, você não só alfabetiza, você constrói também. Bom, diante disto que eu disse, né, todas essas pessoas são importantíssimas na vida das crianças e elas estão ajudando e mostrando o mundo para essas crianças. E mais do que isso, elas estão mostrando para a criança quem é ela própria, né? Quem é a criança. Como é que isso se dá? Isso se dá da seguinte maneira. A criança, ela vai escutando coisas sobre ela, tá? Importante isso que eu tô falando agora, muito importante. A criança, ela vai escutando o que eu vou falando sobre ela. E ela vai guardando na cabeça, como se fosse, vamos imaginar aqui, uma descrição, uma caixinha de descrição de quem sou eu, tá? E aí você começa a dizer assim, ó. Criança por volta dos 2 anos, começa a fazer mais birras, começa a subir nas mesas, começa a pegar coisas, e aí você começa a dizer assim, ó. Fulaninho é custoso, fulaninho não obedece, fulaninho é agitado. E você começa a falar palavras para essa criança. E essa criança vai colocando ali na sua descrição. Eu sou custoso, eu sou agitado, eu não obedeço. E ele vai se estruturando em cima dessas palavras, tá? E aí a criança faz algo, né? Derruba algo. Fulaninho é desajeitado. E aí você começa a nomear. Naturalmente, nessa fase, as crianças não sabem o significado das palavras. Então, quando você fala eu te amo para a criança, você é fofo para o bebê, naturalmente você vai fazer uma expressão, né, facial de afeto, de carinho, né? E a criança, ela vai começar a ligar a palavra com a expressão facial e ela tem um senso de sentir o que é afeto. Ela não sabe o que é o significado da palavra, mas ela entende o afeto. E ela começa a ligar uma coisa com a outra lá desde bebezinha. Então, quando você começa a falar palavras, né, como eu estava dizendo ali, custosa,
não obedece, é a cara do pai, é igual a mãe, não passa lá da tia, não sei o quê. E aí você faz expressão facial, né, de desagrado, ela vai ligando que aquelas palavras ali não são coisas boas, tá? E ela começa a ligar nomes e conceitos. E aí ela começa a fazer nomes aos conceitos, né? E ela começa a fazer o registro de quem ela é a partir disso. Bom, aí nós aqui da psicologia dizemos que isso gera crenças. Crenças de quem sou eu. Não é crença no sentido religioso, não. É crença no sentido assim, ó, quem eu sou, o que eu faço, o que eu gosto. E aí muitas pessoas têm uma ideia errônea de si mesma, acreditando que é uma pessoa ruim. E eu acho tão interessante, né, quando a pessoa que acha que é ruim fala que é ruim, e eu falo, mas me mostra aí uma coisa bem concreta que você é ruim. E a pessoa vem e diz uma coisa assim, concreta, mas assim, que de fato é uma coisa da humanidade, né, que todo mundo faz. E aí eu olho e falo, olha, isso que você faz é um erro, não é legal, mas isso não diz que você é ruim. Diz que você precisa melhorar esse comportamento. Porque a ideia de que eu sou ruim, ela é uma ideia generalizada. Então eu sou ruim o tempo todo, eu sou ruim para tudo que eu faço. E isso foi criado lá atrás, com as palavras que nós proferimos para as crianças, tá? Entendido esta parte, né, que eu falei sobre a importância das palavras e qual é o valor das palavras, mas deixa eu só frisar mais uma coisa. A criança entende que o adulto fala e fala a realidade. O adulto, ele fala a verdade. O adulto sabe o que está falando. E aí, quando a criança escuta de um adulto uma palavra positiva ou negativa, ela acredita nesta palavra. Por mais que o adulto pense assim, nossa, aquela hora eu estava nervosa, né? Eu falei aquilo lá, mas não é bem assim. Não, mas foi no sentido figurado, né? Nós, adultos, nós entendemos que a pessoa estava nervosa, que foi no sentido figurado, mas não é bem assim, tá. Nós entendemos, criança não. Criança não entende assim. Se você falar que ela é tal coisa, ela acredita que ela é tal coisa. Entendeu? Deixa eu tomar mais um chazinho aqui. Vai falando, a garganta vai pedindo. Aí, o que acontece? Então, né? Eu me perdi aqui agora. A criança vai acreditando, né, naquilo que você vai falando, tá? Então, dito isso, fiz o início, né, da live, o início da ideia. Vocês precisam entender esse funcionamento para eu falar as próximas partes aqui que eu anotei, que eu, né, deixei separado aqui pra gente falar hoje nessa live, tá? Bom, o elogio correto. Em primeiro lugar, eu queria deixar, eu achei super interessante quando eu estava preparando essa live, para a gente entender o seguinte: o afeto e o amor significam expressar apreço pelo que a criança é. Então eu sempre falo aqui, olha, eu amo a criança independente do comportamento dela. Eu amo meu filho, minha filha, pelo que ela é como ser, e não o que ela faz como comportamento, entendeu? É diferente. Então, independente do que ela faça, eu continuarei amando esta criança, porque o afeto e o amor deve ser expressado pelo que a criança é e não pelo que ela faz. Pelo que ela é o que ela é no ser dela, na alma dela, né? Aquela criança eu gerei no meu útero, né? Eu gerei no meu ventre. É um ser humano. Eu amo ela pelo que ela é e pelas potencialidades que ela pode vir a ser, né? Então é um conjunto, uma totalidade, e não pelo que comportamento, pelo que ela faz, não é isso, tá? Karine, bem-vinda, bem-vinda. Hoje estamos falando de palavras, tá? Depois você vai voltar e assistir no começo, que eu falei coisas muito importantes para compreender melhor, tá? Mas aguarda, espera até o final, tá bom? Então, eu amo, o afeto e o amor, ele precisa ser expressado pelo que a criança é. Beleza, né? Beleza. Agora, o elogio
ele deve ser expressado quando e pelo o que a criança faz. Veja a diferença, tá? Então, filho, você se comportou mal, eu continuo te amando, né? Mas não vou fazer um elogio para aquele comportamento ruim. A criança tirou uma nota ruim, eu continuo amando, eu continuo tendo afeto, eu abraço essa criança. Eu dou um beijo na testa dessa criança, né? Eu continuo amando, não tem problema, não importa isso. Mas, né, ela vai ganhar um elogio quando ela fizer um bom comportamento, entendeu? É nesse sentido, né? Quando é que eu devo fazer um elogio? A questão do elogio, ela é o seguinte: existem alguns aspectos para ser observado, tá? Primeiro aspecto a ser observado: quando é que eu vou elogiar uma criança? Elogio demais faz mal, né? Algumas pessoas me perguntam. Acontece que algumas crianças ficam viciadas em elogios. O que é isso? É aquela criança que tudo que ela faz, ela espera uma afirmação da outra pessoa. E ela não consegue, de certo modo, se sentir bem com o próprio feito, porque ela só vai se sentir bem se alguém dizer que ela fez bem. Então ela fica viciada no elogio. E ela também começa a acreditar que se ninguém elogiar algo que ela fez de bom, significa que aquele algo não é bom. E isso não é verdade, né? Às vezes a gente faz coisas bacanas, legais, e as pessoas não vão elogiar. Eu preciso reconhecer que aquilo que eu fiz está legal. A criança precisa ir aprendendo e gostando de fazer as coisas e aprendendo a se autoelogiar, né? Para ela não ficar viciada em elogios. É aquela pessoa que nunca está satisfeita, tá bom? E ela sempre está querendo a confirmação de alguém. Esse é o problema. Quando é que isso acontece? Acontece quando, às vezes, né, a gente começa a fazer elogios por tudo. E a criança, ela sabe muito bem quando é que a gente tá fazendo um elogio verdadeiro e quando é que eu estou fazendo só para deixá-la se sentir um pouco melhor. Vamos lá para um exemplo. A criança tá jogando, vamos imaginar aqui, sei lá, um basquete. Basquete não, quase que não tem, né? Um vôlei. A criança tá aprendendo a jogar vôlei. E aí ela faz, né? Tá jogando e tal. E ela tá indo bem. Só que ela não faz uma jogada tão boa assim. E aí você vai lá e fala: nossa, que jogada! Nossa, foi ótimo, foi 10. Você vai ser a melhor atleta e tal. Ela sabe que a jogada dela não foi bem, né? Como é que a gente precisa elogiar? Sendo verdadeiro, tá? As crianças têm o senso da realidade. Então a gente fala assim: olha, nossa, você está melhorando, né? Se você continuar nesse ritmo, as próximas vão ser bem melhores ainda. Você viu como você melhorou da última? Você entende que isso é bem real, bem verdadeiro? E é preciso focar o esforço para além da inteligência, para além da capacidade. Porque independente das nossas capacidades, o que vai fazer diferença na nossa vida é o nosso esforço, né? Tá, eu posso ter habilidade musical, vamos colocar assim, né? Nasci com habilidade musical e tal, né? E aí eu sou um instrumentista. Só que se eu não me esforçar para pegar, para treinar, para fazer aulas, né, para aprender coisas novas, eu vou ficar um instrumentista mediano, ou talvez não vou nem tocar nada. Mas se eu, né, tendo habilidade, focar ali, estudar, eu posso virar uma grande instrumentista, né? Do mesmo modo que uma pessoa que não tem habilidade nenhuma consegue também tocar alguma coisa. Se ela se esforçar bastante, talvez ela não vai chegar a ter, né, um auge assim, mas ela vai conseguir chegar em algum lugar ali na área do instrumento, mesmo não tendo habilidade musical, só no esforço. Veja que o esforço é importante. Entendeu bem? Então, se eu tenho habilidade, eu preciso de esforço. Se eu não tenho, eu preciso também. Então, é preciso eu inculcar mesmo na criança a ideia do esforço, tá? Então, assim, ó, você é muito inteligente. Quando eu falo que a criança é inteligente, ela entende que ela não precisa se esforçar porque ela é inteligente. A ideia de inteligência é quase como se falasse assim: eu sou inteligente e eu não preciso de esforço para aprender tal coisa. Se eu estiver me esforçando para aprender tal coisa, significa que eu não sou tão inteligente assim. Essa ideia, ela é uma ideia perigosíssima para as nossas crianças em idade escolar. Por quê? Porque todo mundo tem a inteligência e capacidade de aprender, exceto
Ainda, exceto não, mesmo quem tem déficit intelectual, que tem dificuldade mesmo, ele tem um certo nível de inteligência, que não vai chegar, né, ali nas altas inteligências, mas ele vai compreender, ele vai conseguir aprender. Ele vai conseguir aprender dentro do limite dele, tá? Então a gente precisa entender o seguinte: as crianças que não têm, né, um déficit cognitivo, intelectual, todas elas têm a capacidade para aprender. Esse é um ponto importantíssimo, tá? As que têm esse déficit intelectual, o que que acontece? Elas também têm uma capacidade para aprender. Só que vamos dizer que as outras podem chegar aqui, elas podem chegar aqui, né? Mas elas também podem. Então, de fato, não existe esse negócio de fulano é inteligente e vai aprender e o outro é burro, não vai aprender. Não, para com isso. Não tem isso. Isso não existe, tá? Todo ser humano nasce com a capacidade inata para aprender, né? Existe os gênios? Existe os gênios, né? Que aí é uma capacidade, que é a minoria da população, e é uma capacidade, vamos dizer assim, diferente, uma capacidade maior de aquisição de conhecimento. Então, os gênios, eles existem, mas também se ele não pegar, se ele não empenhar, se ele não estudar, ele vai ficar mediano do mesmo jeito, tá? É preciso entender muito bem isso. Deixa eu ver aqui, a Rosângela entrou. Rosângela, o tema de hoje é as palavras, né? Eu tinha colocado aqui qual o valor das palavras para as crianças, tá? Qual o valor das palavras? E eu tô falando sobre elogios, sobre expressão de afeto e de amor. Depois, no finalzinho, você volta, porque no início tá muito bacana e eu expliquei direitinho os conceitos, tá bom? Para você compreender bem. Então, é isso, tá? Eu quero que fique bem entendido essa parte que eu falei, né, da inteligência. O seu filho, a sua filha, todo mundo nasce com a capacidade cerebral para aprender coisas, tá bom? Existem os gênios que vão ter uma capacidade maior, vamos dizer assim, uma capacidade maior de aprender de uma forma mais rápida, mas se eles também não se esforçarem, não empenhar, eles vão ficar mediano. Existem nós, que é a maioria da população mediana,